Olá, crianças, que a paz de Jesus esteja com todos nós hoje, agora e sempre. Os nossos vídeos são gravados, 6, baseado neste livro, Simplesmente Francisco, aonde nós estamos contando a sua vida. Nas próximas gravações dos outros 6 vídeos, sempre baseado neste livro, Aqui e Agora. Os 2 pertencem a José Carlos de Luca. Aquela série Exilados de Capela, Almas Afins e Na Cortina do Tempo, nós vamos estudá-los no segundo domingo de cada mês e também todas as quintas-feiras. Após as nossas aulas, há sempre o passe, a fluidoterapia. Então nós temos o passe o mês inteirinho, inclusive aos domingos. Então nós vamos pensar em Deus nesse momento e vamos dizendo a Ele: Pai, peço-lhe que me dê forças e coragem para seguir, paciência e amor para compreender, aceitação para o que eu não posso mudar, energia e vontade para viver. Pai, coloque luz no meu caminho, vigor na minha alma, intensidade no meu amor, pois eu não posso vacilar diante dos transtornos da existência. A vida me foi dada de graça, mas com ela os desafios a serem vencidos, os aprimoramentos a realizar. Derrame sobre mim, Pai, toda a bênção, glória, abundância, vigor e prosperidade. Deixe-me confiante, para que eu possa caminhar e ser um exemplo vivo da conquista da paz. Esta mensagem foi psicografada pelo espírito de Shélida e está no livro A Conquista da Paz. Médium Eliana Machado Coelho. Foi psicografada no inverno de 2019. O tema deste vídeo chama-se A Pérola Mais Rara. É um diálogo entre Francisco de Assis e o nosso irmão Leão, que era um frei. Prestem bem atenção nos exemplos do perdão, tão difícil de acontecer nos dias atuais. Porque a maioria de nós, infelizmente, gosta de ser perdoado, mas não quer perdoar. Vamos ao vídeo. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Narra o diálogo entre Francisco e Frei Leão. Em determinada ocasião, Francisco de Assis, ele estabeleceu um interessante diálogo
com o Frei Leão. Dize, Frei Leão, qual é o mais belo atributo de Deus? O amor, respondeu Frei Leão. E Francisco de Assis disse-lhe, não é não. É a sabedoria, respondeu o Frei Leão. Não é também. Escreve o irmão Leão ao dizer, a pérola mais rara e preciosa da coroa de Deus é a paciência. Quando penso na paciência de Deus, eu fico com uma vontade louca de chorar e gostaria que todo mundo me visse chorando, porque não há uma maneira mais eloquente de celebrar esse incalculável atributo que é a paciência. Mas eu sinto uma tristeza moral quando eu penso que eu não tive paciência, que eu não tenho paciência com os meus adversários. Gostaria que eles estivessem agora aqui para poder ajoelhar-me e beijar-lhe os pés de cada um. Essa confissão, feita espontaneamente por Francisco de Assis, fez o Frei Leão, que me ensina uma das virtudes mais caras do Evangelho. Virtude essa, sem a qual todas as outras não encontrariam sustentação, a humildade. Mesmo diante da sua abnegação, das riquezas de família, de sua extrema dedicação aos pobres, de sua compaixão pelos doentes, o pobrezinho de Assis reconhece que lhe faltou, na maioria das vezes, paciência para com os adversários. E isso lhe entristecia a alma duramente. Nunca faltou a Francisco de Assis a humildade para reconhecer os seus pontos fracos. E essa orientação, amados irmãos, fica para cada um de nós, porque nós somos ávidos de conhecer o próximo, mas não queremos nos conhecer. Olhamos e julgamos muitas vezes as falhas de quem caminha conosco, mas não reconhecemos as nossas falhas, que muitas vezes acontece diariamente. Francisco, ele se conhecia profundamente, não disfarçava a sua humanidade, apesar de ter tantas virtudes indiscutíveis. Acredito eu que a construção de sua espiritualidade começou exatamente na humildade, pois ele, Francisco, jamais quis aparentar o que não é.
o que na prática ele não era. O que na prática ele estava sempre correndo atrás. Ele afirmava: não sou ainda um espírito de luz, mas eu estou a caminho da luz. E se Deus me abençoar, me auxiliando, um dia eu serei esse espírito iluminado. Jesus de Nazaré sempre aprovou os corações arrependidos e sempre censurou os corações hipócritas. Isso porque, sem o conhecimento do nosso mundo interno, nosso mundo interior, sem confessar para nós mesmos os nossos pontos frágeis e sem aceitá-los, jamais haverá possibilidade de alguma transformação interior que nos liberte do sofrimento. Por isso, Jesus de Nazaré afirmou que o conhecimento da verdade nos libertaria. Já o orgulho, meus irmãos, ele causa uma distorção na nossa autoimagem, fazendo-nos acreditar, fazendo-nos crer que somos mais, melhores do que efetivamente somos, que nós estamos no nível bem acima dos pobres mortais, como se cada um de nós fôssemos um Deus do Olimpo. Quem transita nessa faixa de ilusão jamais vai achar que precisa de autoconhecimento, pois se imagina o modelo de perfeição. Como tal, vive numa espécie de cadeira frágil, cujas pernas estão seriamente trincadas. Fatalmente, essas pessoas, meus irmãos, um dia cairão da cadeira de pernas orgulhosas. Autoconhecimento com discernimento gera em cada um de nós a humildade, pois nos leva a radiografar as nossas trincas, as nossas rachaduras tipicamente humanas, permitindo ela que façamos algo de a cadeira desabar. Foi assim que possivelmente continuou aquele diálogo entre Francisco de Assis e o Frei Leão. Pai Francisco, se as circunstâncias lhe permitissem, aos pés de quem o Senhor, neste momento, gostaria de se ajoelhar para pedir perdão pela falta de paciência? Senhor Frei Leão, quer mesmo saber, meu irmão? Sim, eu gostaria imensamente, pois aprendo muito com o meu paizinho espiritual. Irmão Leão,
vou responder à sua indagação, não para lhe ensinar algo, mas para aprender comigo mesmo a dialogar com Deus, que fala comigo através da voz da minha consciência. Frei Leão fez então um profundo silêncio, mostrando vivo interesse na palavra, no conselho de seu pai espiritual. E com algumas lágrimas, umedecendo seus olhos tristes, disse-lhe Francisco de Assis: se me fosse possível hoje, o que eu mais gostaria neste momento é me ajoelhar aos pés do meu Pai terreno. Seu pai? Diz isso mesmo considerando o sofrimento que lhe causou? Logo, logo estaremos gravando a segunda parte deste interessante diálogo. Que a paz de Jesus esteja conosco.